Olá pessoal, tudo certo? Aqui quem está falando é o Diogo, gerente de marketing e conteúdo da Luz, e hoje é dia de mais um Luz no Fim do Túnel, o nosso programa semanal com dicas de gestão. E no vídeo de hoje eu vou falar como você pode utilizar o diagrama de Ishikawa para descobrir as causas de um problema na sua empresa. O diagrama de Ishikawa é uma representação gráfica que serve para ajudar na organização de raciocínio e discussão de ideias no processo de resolução de problemas ou de identificação de causas para determinados resultados. O diagrama de Ishikawa também é conhecido como diagrama de causa e efeito ou diagrama de espinha de peixe, porque depois de montado ele fica nessa disposição gráfica, que parece uma espinha de peixe. Eu não vou entrar muito em detalhes do histórico, eu só gostaria de salientar que o diagrama de Ishikawa, o diagrama de causa e efeito, ele foi criado mais para a área de qualidade, para a área de produção, mas hoje em dia os gestores usam para pensar sobre causas que causam efeitos em qualquer área da empresa. Basicamente, você vai levantar problemas, possíveis causas para um problema, levando em consideração 6 fatores, que são chamados 6M, que é mão de obra, meio ambiente, materiais, máquinas, medição e métodos. Eu vou explicar todos eles de uma maneira bem fácil, trazendo um exemplo para vocês, um exemplo aplicado à gestão financeira, para vocês verem que você não precisa usar o diagrama de Ishikawa somente na área de produção, na área de qualidade. O primeiro passo é identificar um problema. E eu já vou dizer logo que, para esse vídeo, eu vou utilizar a nossa planilha de diagrama de Ishikawa, porque ela já é toda montadinha, já dá para enxergar tudo como vai ficar no final. Mas você pode fazer isso no papel, num quadro, enfim, você pode fazer do jeito que você quiser. Eu vou utilizar a nossa planilha porque, como ela já está montada, fica mais fácil de explicar. Então, o primeiro passo é identificar o problema. Qual é o problema que a gente quer resolver? Nesse caso, a gente tem um problema na nossa gestão financeira, que é o aumento de custos. Então, é importante você definir bem um problema. Não precisa se alongar, não precisa inventar muita coisa. Define o problema e vamos partir para tentar entender o que está causando esse problema. Para isso, a gente vai levantar as causas, retornando lá nos 6M. Então, em materiais, quais são as possíveis causas que podem aumentar os nossos gastos? Eu botei aqui matéria-prima com defeitos e fornecedores caros, que tem a ver com os materiais e são as duas hipóteses que eu levantei. Você também pode dar notas para cada uma dessas causas, para você pensar melhor qual é o nível de importância de cada uma delas, mas não é obrigatório. O importante é levantar as causas. A segunda é relacionada aos métodos. O que são os métodos? Geralmente são os processos da empresa, ou seja, como você está fazendo aquele processo. Nesse caso, quais métodos podem estar aumentando nossos custos, aumentando nossos gastos? Como a gente não tem um processo de contratação de fornecedores, isso pode estar afetando a gente, ou a gente está fazendo uso excessivo de equipamentos e máquinas, ou seja, o nosso processo de produção não é muito bem definido nesse exemplo, e a gente fica reutilizando a máquina, tendo retrabalho. Então, essas foram as duas hipóteses levantadas para causas relacionadas a métodos. Agora vamos para causas relacionadas à mão de obra. Mão de obra é muito simples, é tudo que tem a ver com seus funcionários, seus colaboradores. Então, a gente pode ter um excesso de funcionários ou os salários muito altos dos funcionários. Tem uma discrepância entre o cara que é gerente está ganhando muito, muito, e o cara que é do chão de fábrica está ganhando muito pouco, então esse do gerente está puxando os custos lá para o alto, por exemplo. Causas relacionadas a máquinas e equipamentos, ou seja, a coisas físicas que podem estar aumentando seus custos nesse exemplo. Podem ser os equipamentos obsoletos, claro, equipamentos obsoletos vão ter manutenções sempre, vão sempre dar problema, vão parar a produção, ou a necessidade, ou, como eu falei antes, necessidade excessiva de manutenção por eles serem obsoletos. Então, sempre quando você for levantar causas relacionadas às suas máquinas, aos equipamentos que você tem, é aqui que você levanta. Causas relacionadas ao meio ambiente. E quando eu digo meio ambiente, não é o meio ambiente de florestas e tudo mais, é o ambiente da empresa. Então, nesse caso de aumento de custos, o que pode
está levando a gente a aumentar nossos custos dentro da empresa, no ambiente da empresa. Um layout inadequado do chão de fábrica, ou seja, o layout não está bem definido, o caminho, as ruas do sistema de produção não estão bem definidas, você tem várias falhas, você tem pessoas se cruzando quando não era para se cruzar, como exemplo mesmo. E a fábrica é distante do centro metropolitano, ou seja, tem que pagar mais vale para os funcionários, tem que pagar transporte para todo mundo e também para despachar o produto fica difícil. Essas são as causas relacionadas ao meio ambiente. E causas relacionadas à medida, à medição. Falta de controle de qualidade de produtos, ou seja, só no final da ponta, quando o produto já está pronto, mesmo assim a gente não tem um controle de qualidade, ou ausência de indicadores de custos, que é super importante, e se você não está controlando os seus custos, você só vê eles aumentarem no fim do mês, por exemplo. Então, a gente levantou aqui algumas causas. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre cada um desses M, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para um post que ensina M a M, tanto materiais, métodos, mão de obra, máquinas, meio ambiente e medição, medida. Então, não precisa ficar nervoso, só estou tentando passar a visão geral mesmo. Depois de levantar as causas, é importante a gente visualizar o diagrama, ou seja, botar todas aquelas causas no diagrama para a gente olhar e, com a equipe inteira vendo, começar a levantar hipóteses e planos de ações para mitigar os efeitos, para diminuir os efeitos que essas causas que a gente levantou têm sobre o nosso problema, que no caso é aumento de custos. E depois de visualizar o diagrama, fazer o brainstorm, analisar friamente o que está acontecendo, é hora de você traçar planos de ação para os pontos para as causas que você achou mais importantes. No caso, a gente pegou aqui a causa de fornecedores caros, que está relacionada a materiais, e uma ação nossa foi buscar novos fornecedores com preços mais baixos. Tem que sempre definir um responsável, como eu já falei no vídeo de metas, ou seja, a equipe responsável é a equipe de produção, e tem que sempre ter uma data de início e término, claro, porque sem data a gente já sabe que não se chega em lugar nenhum, não se realiza nada, não se executa nada. Outra causa foi a necessidade excessiva de manutenção, que está relacionada ao M de máquinas e equipamentos, e um plano de ação que a gente traçou foi fazer a troca de máquinas mais antigas e com mais defeitos, ou seja, trocar todas as máquinas antigas e com problema por máquinas novas, novamente definindo a equipe e previsão de início e término desse plano de ação. E os salários altos, que está relacionado à mão de obra, a gente tomou a ação de reduzir a equipe e a equipe responsável por isso é o RH, claro, com previsão de início e término também, como todo plano de ação. Ou seja, levantar as causas anteriormente, mesmo levantar as causas é óbvio, é um ótimo exercício, mas se a gente não tivesse botado no diagrama visualizado, a gente não teria como priorizar. E é essencial para o gestor saber priorizar, saber escolher exatamente o que ele quer resolver, qual problema ele quer resolver, para não perder tempo com causas que não vão levar ao efeito. Então, depois de visualizar o diagrama de Ishikawa, como eu mostrei no slide anterior, a gente consegue traçar planos de ação exatamente para o que está levando a aumentar os custos. Eu acho que o final assim do vídeo não tem como ser outra dica. Utilize o diagrama de Ishikawa e resolva os seus problemas de vez. É uma ferramenta da qualidade bastante usada na área de produção e comece a aplicar ela em todas as áreas de gestão da sua empresa, que eu tenho certeza que você vai ver uma melhora, porque ela vai te ajudar a priorizar, como eu falei anteriormente, priorizar a resolver as causas que realmente levam aos efeitos que levam aos problemas. Se você gostou desse vídeo, clica no botão vermelho para se inscrever no nosso canal e ter mais vídeos como esse, do Luz no Fim do Túnel, que saem toda quinta-feira, toda quarta-feira. A gente também tem palestras saindo nas terças-feiras. Enfim, a gente está sempre botando vídeos novos nos nossos canais para ajudar você que é gestor, que é empreendedor, que é gerente, enfim, que trabalha com gestão e precisa de uma ajuda com os novos conceitos. Se você tiver qualquer dúvida sobre o tema do vídeo de hoje, ou sobre qualquer dúvida sobre qualquer tema de gestão, pode enviar um e-mail para contato@luz.vc, que eu e a nossa equipe de atendimento a gente vai te ajudar com as suas dúvidas. E se você acha que você tem um amigo ou um conhecido que esse vídeo vai ajudar ele, não se esqueça de compartilhar no Facebook, no LinkedIn e no Twitter.
Pessoal, eu acho que é só isso por hoje. Um grande abraço e até semana que vem.